Continuando aqui a parte 2, né, das análises das ações. Então vamos lá, começar aqui com essa aqui, dando continuidade, né. Pode-se observar que está fazendo uma correção até a 21, pegando em região de fibra. Se pegar aqui, tá pegando 50%. Eu gosto de levar em consideração esse tipo de movimento onde teve maiores toques, mas aqui dá para levar em consideração também. Tá tocando na região de 1,8, coincidindo com a 21 e bem próximo da 50. Provável que eu possa vir fazer o teste aqui e até mais além, testar essa azulinha. Aqui ainda no diário tá batendo em regiões de médias móveis de 400, uma região bastante forte, tá consolidada. Ela pode sim chegar até fazer o rompimento e mais além. Tudo tem que aguardar o movimento agora. Essa aqui ainda não tem nada a se fazer, né? Só se caso eu romper aqui, possa buscar aqui, só que nem é algo tão atrativo pra mim, porque ela já está iniciando um movimento de alta, né? Esse aqui pode ser um pequeno pivôzinho. Essa parte aqui, pegando aqui, pode ver que ela testou ali tipo, próximo da região de 50%. Colocar em amarelo para melhor visualização. Chegou, testou aqui em 50%, fez o rompimento, fez o pullback. Só que tinha 400 para segurar onde estava acontecendo, então ela pode chegar a fazer os movimentos maiores. Como dito, eu gosto de levar em consideração os nossos recursos de outra forma, né? Eu posso levar em consideração esse movimento da correção aqui, com meus alvos ali, primeiro alvo batido já com sucesso, né? Proporcionando 5%, com meu segundo alvo em 54,94, que se tivesse pegado o movimento no início seria 9%, e até lá em cima, onde pode coincidir com uma resistência, que no caso coincidiu mesmo. E se tivesse entrado aqui no rompimento, pode dar até 15% de lucro. E se quiser entrar aqui para bater lá 8%, não é algo tão atrativo para mim. Provavelmente vai coincidir com essa média de 50 aqui, que é a pretinha. Mas vamos lá, CPF é 3. Consolidada também, se eu tirar aqui pode ver uma consolidação clara, né? Um estilo, uma bandeira, né? Estilo uma bandeira, exatamente. Rompendo aqui em cima pode sim ficar mais interessante. Tá em um movimento de tendência de alta. Você pode ver que dá para traçar os fibos utilizando essa região aqui, com alvos possíveis até lá em cima, no topo dela. Ela rejeitou esse rompimento aqui, e pode sim vir buscar até mais lá acima. Se a gente for levar em consideração todo esse movimento aqui, vamos ver se coincide com algum toque. E no caso coincide com 1,8%. Então esse aqui pode ser até uma correção, né, dessa pernada maior, e pode vir até buscar novos patamares lá em cima. Então vamos marcar CPF E3 aqui em amarelo, que ela ainda não se confirmou, né. Deixa eu colocar aqui agora o nosso alarme, né, de lei. Alarme de rompimento, colocar breakout, aparência fúcsia, e aguardar agora. Vamos olhar CPLA 6, novamente do mesmo estilo, né? Pode buscar novos patamares lá em cima, fazendo a correção dessa tendência maior. Vamos ver se coincide com alguma região de Fibo. 50%, né, que coincidiu. Pode ser uma correção para dar continuidade da tendência maior, tendência predominante, que aqui é de alta.
pode-se ver que no momento explodiu, né, o coronavírus, não surtiu um efeito tão negativo, se você for olhar em patamares maiores, foi apenas uma mera correção desse movimento. Tá bastante interessante, dando início aqui no diário o movimento de alta, né? Se a gente for traçar algumas linhas aqui, pode-se ver traçando com esses dois fundos, ela já causou rompimento, fazendo uma consolidação. Rompendo essa consolidação fica bastante atraente. Então a gente pode ver que o mercado está muito desse jeito, né? Querendo dar uma subida, algo mais, pelo que eu tô vendo, a maioria das ações estão querendo realmente subir. Esperar agora se confirmar, né? Ter paciência. Eu penso que pode demorar alguns dias, ou talvez não. Pode acontecer amanhã. Mas está bastante interessante, sim. E esperar agora que tipo de movimento o mercado pretende fazer. Vamos marcar esse CPLE6 em amarelo. Esses aqui não. CSMG3 também parecidíssimo, mas pode ver. Observar consolidada também, fazendo como se fosse uma bandeira aqui nesse movimento, né? Bastante interessante essa bandeira. Dando início ao movimento de alta, aqui foi um rompimento, né? Então esse aqui é a onda 1, a onda 2. Provavelmente deve estar batendo em região de Fibo, em 38,2%. Então sim, pode até aumentar a minha certeza de buscar novos patamares, né? Pode vir buscar até lá em cima, ou até essa média de 50. Mas, entretanto, todavia, ela está em uma tendência de queda. Esse é o tipo movimento corretivo, no semanal ainda. Mas olhando em prazos maiores, provavelmente deve coincidir com alguma região de Fibo, que é a região de 50%. Então pode sim ocorrer uma recuperação nela, dessa ação, desse ativo, e buscar novos patamares, né? Eu sempre traço fibos assim, né, para ter melhor visualização de como estão os movimentos, determinar a força que pode estar. Só que aqui, como se pode observar, tem a média de 400 dando uma segurada no preço, e tem mais uma, duas, três médias ainda acima dela, que aqui pode ser sim uma região de briga, né? E é bastante difícil com movimentos de briga. Se eu for utilizar a projeção dessa correção de 21%, vamos ver se vai coincidir com alguma aqui de 21%, coincide até aqui. Deixar em observação, né? Ela já está, né, em observação. Foi alguns ativos que eu já escolhi antes, né? Isso aqui é só para demonstrar como eu faço. Eu estou analisando todas novamente. Vamos olhar aqui, deixa eu ver essa aqui eu acho que querendo dar uma subidinha aqui já novamente também, rejeitando esse rompimento. Ela chegou no patamar e ela sempre foi consolidada, então é uma ação bastante difícil. Tá envelopada, não gosto quando está desse jeito. CTK4, olha, esse aqui tá bastante interessante, fazendo um fundo duplo. Esse movimento aqui, ó, fazendo um fundinho duplo, como pode observar. Rompendo aqui em cima vai ficar bastante interessante mesmo, com possibilidade de 50% de valorização acima desse topo duplo, fundo duplo, quer dizer. Então a gente deixa em alarme essa ação, né, CTK, deixar em amarelo. CTNM, novamente um fundo duplo, né? Ainda não se deu confirmação, bem em cima de uma zona de resistência.
podendo subir até 60%, que vai coincidir mais ou menos com esse toque, né, na LTA. Ela não testou, olha que incrível, ela não testou essa LTA. Então ela pode sim buscar para poder fazer o teste, mas se a gente for um pouco mais no diário, vamos ver se coincide, não coincidiu, coincide, acho que um suporte que virou resistência. Deixei em amarelo também, deixa eu só colocar aqui o nosso alarme, né? Pode já estar, né? Então esse aqui eu acho que já CTNM4 em amarelo. Então, como vocês podem observar, tem bastante ação querendo dar uma recuperada já depois de uma grande queda, consolidou e pode sim buscar novos patamares, mesmo com essa crise, né, do coronavírus aí. Mas não quer dizer que será todas, né? Tem que saber escolher a certa, que pode sim realmente fazer esse tipo de desmovimentos e aguardar o que pode acontecer. Consolidou aqui, então ela pode vir querer buscar patamares mais abaixo. A CVC fazendo fundos cada vez mais alto. A CVC eu estou esperando, né, o movimento de 9.1 ela se concretizar logo acima para poder fazer a minha entrada. Porque isso aqui não. Essa aqui eu quase comprei hoje, só não comprei por conta das divergências, né? Não tava tão gritante esse candle aqui. Tava com um pouco de divergência ainda, tanto aqui na OBV também. E do ADX não tava tão interessante. Isso aqui foi o 9.1, eu tava imaginando ela pudesse chegar até aqui, só que vai acontecer esse candle. Eu não comprei ela por conta dessas divergências e dessa média de 50. Ela só tocou, né? Ela não chegou a romper. Mas tudo pode acontecer, então é melhor deixar o alarme aqui acima dela e ver se ainda vai concretizar esse 9.1, pois ela não foi estopada esse 9.1, não. Isso não vai estopar o 9.1, é logo aqui embaixo. E essa correção que já perdeu um pouco de volume, talvez ela realmente sentiu essa região aqui e possa se acabar dando uma nova virada. Por isso, se semanal nas próximas 2, 3 semanas fechar acima dessa média móvel lilás, confirma, né, um novo pivôzinho aqui, que vai ser assim, bastante interessante se for observar, levando em consideração esse pequeno pivô. Ela tá batendo em região de 50%. E com as projeções dessa pernada aí, ela pode vir buscar novos patamares bastante interessante. Traçando fio, querendo vir buscar essa 21, coisa de 40%, né? Então é muito dinheiro, é uma alta rentabilidade que ela pode proporcionar. Mas tudo tem que esperar e ver como vai ser. Eu vou colocar aqui rompimento de pivô. Rompimento de pivô é um dos casos que eu acho excelente, principalmente para poder operar índice. Rompimento de pivô só de alto grau de assertividade. Essa aqui ainda está no mesmo caso, né? Querendo parece fazer um fundo duplo, mas nada a se fazer. Não tá tão interessante aqui no diário. Dá mais para um triângulo, né? A Domo deu uma consolidada. Nada a se fazer ainda. Ecor consolidada, bastante consolidada em regiões de briga. LED também em regiões de briga. Totalmente envelopada. Pode se vir buscar até patamares mais embaixo.
muita divergência, a divergência é gritante, então fica bastante complicado. Enat 9.1 que já foi ativado aqui o semanal, dando 3% de lucro. Bastante volume comprador entrando. Pode ser que tenha causado rompimento aqui. Essa aqui ainda tem nada a se fazer, envelopada as médias, tem que esperar, nada a se fazer agora, né? Pode se acontecer novos movimentos aí no decorrer dos dias, porém agora nada a se fazer de acordo com a minha opinião analítica. Aqui é o mesmo caso, envelopada as médias, muito briga, porém tá querendo fazer o rompimento, mas ainda não ficou interessante não. Consolidada, bastante consolidada. Acho que pode até cair mais. Essas ações assim, muito pouco volume. Nada a se fazer pelo visto, né? Isso que parece um 9, parece não, é um 9.2. Nada pra se fazer ainda. Grafisa consolidadíssima. GBR3. Ela tá causou, né, o rompimento. Parece que tá fazendo já o teste. Esperar que ainda não tem nada a se fazer. Só no semanal parece que deu 9.3. Tá até marcada já. Ainda nada a se fazer, né? Por conta dessas divergências.
Não tá muito interessante esses movimentos aqui de alta com os candles bastante com corpos pequenos e lado-lados. Não tá interessante pra mim. 9.1 ainda não foi ativado. Eu dou um ponto interessante, calor alto valor. Ponto de compra semanal de par. Olha, nada a se fazer. GRD3 9.1 também. Após uma sucessão de baixa, pode se rejeitar, mas envelopada, bastante envelopada. Mas não está interessante ainda pra mim, não acho. Ainda não entrou um volume considerável. Teve obviamente o volume, não foi acima da média. Aguard 3 volume acima da média. Só que essa aqui tá até em observação já, né? Aquela magia que posso ver ocorrer aqui o fundo duplo. Tá tendo bastante nesse foco. Vamos ver qual que vai se concretizar aí. Realmente vai se confirmar como um tal de fundo duplo. Pode até ser um fundo triplo se for levar em consideração as sobras, que foi a quantidade de toques que ocorreu. Um dos problemas é dessa média de 50 que vai ter, só que se for levar em consideração o esforço semanal, 50%, vai fazer o teste nessa resistência ali que ainda não ocorreu, né? Bem aqui nessa zona, resistência bastante interessante. Que o rompimento dela, que era suporte antigamente aqui, o rompimento dela ainda não foi testado. Então os movimentos tendem a fazer o teste, na grande maioria das vezes que pode ocorrer esse tipo de movimento. A BOR consolidada, HGTX3 muito parecida com o fundo duplo também. O fundo duplo vai dar visão de cada um. Pra mim, isso aqui eu levo em consideração o fundo duplo, por mais que dessa lateralização. Fundo duplo pra mim é quando ocorre os toques, né, na suporte, que foi o que ocorreu. Eu posso levar em consideração aqui, onde for um dos lugares mais tocados, e colocar fundo duplo. Hype. Aqui já trabalha para uma consolidação. Muito envelopado. Ibov, nosso queridíssimo Ibov. Tinha mais ou menos uma cunha aqui, que pelo que deu a entender com esse aqui, de força que rejeitou. Ou pode ter sido um pullback se foi levar em consideração essa outra região aqui, ó, querendo fazer o pullback. E se for é imóvel pro chão ainda, então nada a se fazer aqui. Essas ações que eu estiver passando rápido, porque não vejo nada de interessante. Eu estou aqui, não é isso aqui, não é um vídeo a fim de educativo, é um vídeo a fim de mostrar como análise mesmo, como são feitas as minhas análises. Não tem nada de educativo aqui. Esse caso onde eu posso, sim, com certeza ensinar para quem tiver interesse. Eu decorei os dias aí, eu vou demonstrando as entradas que eu fiz junto com as operações, quantidade de % de lucro ou prejuízo. Mas aqui ainda não tá tão interessante, só se fosse aqui o pullback dela, para coincidir com as GBR3. Não tá interessante. NEP3
muita consolidada. YouTube, consolidação absurda. JBD eu fazendo um PC, só que não é uma posição que eu gosto. Trabalho nesse nível de preço. JBS. Essa JBS, inclusive, eu tava de olho nela. E ainda tô de olho nela por conta desse tipo de movimento aqui, ó. Desse 9.1 dela no semanal. Ela causou já esse 9.1 aqui anterior. Já tá dando 6%. E eu gosto desse tipo de 9.1 por conta de ser um 9.1 numa tendência de baixa. Então está de acordo com a tendência. Eu vou deixar até marcado aqui. Pode até cair mais ao longo dos dias, né? Vou deixar adotada ela. Porque como no gráfico semanal ainda temos quarta, quinta e sexta, né? 3 dias para poder se concretizar se realmente vai ser o 9.1. Mas é guardar mesmo, é assim que funciona. Se caso realmente for bom, a gente entra com tudo aí buscando até 30% de lucratividade. Ou se caso confirmar aqui, a gente pode jogar até patamares mais baixos para ela. Hoje ela pode se fazer esse teste nessa LTA. Opa. Esse LTA bem que segurou bastante o preço, ela sempre tende a corrigir até ele. Inclusive fez essa correção, então pode ser sim bastante interessante vir buscar aqui. Olhando pela visão semanal, né? Instante que pode ser até as médias de 200, ó, o patamar ela sempre foi se segurando nessas regiões, 1, 2, 3 vezes, e aqui 1, 2, 3. Se a gente for levar em consideração essa aqui que não tá tanto na diagonal, não tá tão bonita não, pode levar em consideração assim. Deixa eu só traçar ela mais azul também, né? Uma cor mais forte. Leva em consideração esses fundos. Se isso ocorrer aqui, nossa, é uma bela de uma entrada, né? Pois tá em confirmação com a projeção de Fibo. E pode ser ocorrer TC, né? Vamos ver aqui, levando em consideração, te colocando perception aqui, esse movimento aqui, ó. Se projetar somente essa pernada aqui para baixo, vamos ver se vai coincidir com alguma posição. Foi onde o preço teve a sentir um recuo, né? Ali, vamos ver se vai coincidir em algum lugar. Então é aqui normalmente onde o preço tem de fazer uma correção da tendência, numa região de suporte, né, pode se observar. Então se caso o preço quiser buscar ali é 60%, né, que a gente está falando. É bastante agradável, né. 9.1 numa subida, esses tipos de entrada aqui eu acho muito top. Bateu na 50, corrigiu até ela, tá querendo buscar lá em cima. Buscar lá em cima 9%. Se a gente for projetar só essa pernada aqui 11. Os preços lado a lado. Fiz um movimento de V aqui no semanal. Eu lembro que eu tava de olho nela aqui, ó. Só que não teve um corpo do jeito que eu gosto, né? Por isso que vai de cada um, né? Se eu tivesse entrado nela aqui, estaria ganhando quase 20% já. Porque não teve muita sombra, né? Então eu achei muito arriscado de entrar nela. Vamos ver, levar em consideração esse pivô aqui para ver se ela já está chegando próximo de uma região de possível reversão. Então ela pode sim bater aqui onde já está batendo. Então eu já acho arriscado, porque é região de Fibo, né? Comprar em região de Fibo é foda.
E para ela poder, caso ela chegar no meio 1,1% para corrigir ela lá em cima. Mas só de estar batendo em 50% aqui, ainda mais no topo, já é bastante perigoso, né, assim dizer, de operar nela. Triângulo descendente ainda não se confirmou. Se for aqui já até se confirmou, pode estar até realizando o pullback. Isso aqui tá até bastante interessante, né? Se a gente tá falando de um triângulo desses, pô, tá aqui, mas eu imagino que já até fez o pullback desse triângulo, né? Aqui, ó. Não é aqueles triângulos bonitos, mas se a gente levar ali 53% para baixo, isso aqui eu já vou deixar anotado também. Ela tá dando até uma entrada aqui de 9.3, né? O foda é que tá muito divergente essas médias aqui, é muito mesmo. Então, muito foda, eu acho muito foda quando tá essa divergência com as entradas tão bonitas assim. Mas vamos deixar anotado também, né? LIS 3 em roxo, alerta muito forte, já tá dando a entrada pra... A Logni, a consolidação. Essa liga aqui eu já olhei, não, acho que eu pulei. LPSB, consolidação também. Lojas Renner, puta consolidação. Lupa 3, não gostei. Eu vou assim, galera, analisando no olho mesmo essas entradas assim. Às vezes eu posso até perder uma oportunidade se não fizer tão exclusiva, mas eu acho que eu vou mais por olho assim, que eu consigo ter maior utilização. Escolher, tipo, eu acho que no momento está bastante interessante, né? Poderia vir aqui analisar uma por uma, até colocar aqui o MACD já aglomerado aqui junto, mas eu gosto de fazer assim para poder ser mais rápido e objetivo, fazer umas entradas mais objetivas, porque eu acho que se ficar enchendo a linguiça, colocar muita informação nessas horas, pode bagunçar bastante mesmo. Então eu tento escolher aquelas que são mais bonitas, né? Tão mais bonitinhas para poder operar desse jeito mesmo, uma forma simples. Eu acho que é essa que dá certo. Consolidada. Magalu, olha só, rompeu essa consolidaçãozinha aqui, bastante interessante, porém tá batendo em região de topo, muito próximo, bastante arriscada, eu acho. Já tá tendo alguns rompimentos de pivô ali, tá coincidindo, já tá coincidindo aqui mais ou menos com esse pivô onde consolidou, rompeu. E se rompeu, quer dizer que ela pode vir buscar novos patamares que está respeitando. Então ela pode vir aqui subir 8%. Mas ainda nada a se fazer. Eu gosto de esperar a maior confirmação desse movimento. Vamos ver se está tendo algum respeito aí esse fundo aqui tá mais interessante. Peguei esse fundo aqui, ó, porque ó, tá vendo que foi rompido ali? Pode chegar até fazer esse movimento. Nossa, a Magazine tá até interessante. Deixar em amarelo. Mills 3F, parecendo um fundo duplo, né? Mas não tão bonito, tá mais para um triângulo. Se caso fizer um topo menor, né? Nada a se fazer ainda, tá dentro de uma região de lateralização, tem que romper aqui em cima para poder ficar mais interessante. Aqui nada a se fazer.
Move vida, né? Dentro de uma consideração intercalada das médias. Marfrig fazendo, parece um PCzinho, né? Já deu uma rompida aqui, mas tá dando uma sentida desse topo aqui. Se caso ela romper, pode sim ficar bastante interessante. O volume dela caiu bastante, fazendo os rompimentos ali. Vamos lá projetar esse pivô. Já tá batendo numa região de fibra, né, que coincidiu com esse topinho aqui. Se tivesse entrado um rompimento aqui, ó, nessa posição ali, ó, e mais embaixo aqui, ó. Nossa, é muito lindo quando você pega umas entradas assim. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Se a gente for projetar mais lá pra cima, pode pegar até 31%. Deixar, já acho que já tá marcada ela aqui também, né? Tava não, deixa eu marcar. Amarelo. MRV. Na consolidação. Natura. OIBR. Pecar. Opa. Rompeu. Muito consolidada, tá pra ver? Um 9.1, né? Mas tô visando muito aqui, ó. Tô tentando prever esses movimentos. Eu queria muito pegar um fundo duplo, não sei porquê, porque eu acho que tem muitas ações, né, que estão querendo dar um fundo duplo, né? Mas tem que esperar confirmar. Esse aqui eu deixei de olho, né? Porque só que o problema é que esse 9.1 tá dentro de uma consolidação. Eu deixei até em amarelo, eu acho que eu deixei em roxo, não tá tão interessante. Nada. Prio 3. Olha só, se der o 9.1 no semanal, vai ficar show de bola. Caramba, hein? Nada também. Redline 3, nada. Queria dar 9.1. Fundinho duplo aqui. Vou marcar já. Home. RPMG3 lá com 9.1 que foi ativado, tá vendo? Esse 9.1 tava top. Fundos cada vez mais altos. Vou deixar até marcada, ela já foi ativada, mas eu não entrei nela. Ainda tem oportunidade, se não for de novo eu entro.
Tô dando um PCzinho aqui, mas tá interessante. Quanto essa divergência? Serduca. Ainda nada a se fazer. SGPS 9.1 ativado. Volume tá aumentando. Fundo duplo, tá vendo? Essa aqui tá interessantíssima, meus amigos. Interessantíssima. Fundo duplo. Muita ação da 9.1. Se for levar em consideração esse fundo realmente se confirmar, 79% lá, mais ou menos aqui nessa região aqui, ó, dessa bad aqui de 400 logo lá em cima. Vamos ver o MACD, tá aí. O BV virou pra cima já, entrando força compradora, e FR tá respeitando, fundo cada vez mais alto, respeitando o dia, ainda não rompeu, ó. Tá bastante interessante aqui. Esperar agora. 9.1 também, né? Nessa daqui pode vir querer fazer o recuo até a 9, mas muito arriscada. Envelopada. Nada a se fazer. Semiotolha lateralizada. Espécie de uma bandeirinha aqui, ó. Rompeu ali, pode ser bastante interessante. Até deixar marcado aqui. Se romper 200, acho que fica até melhor. Deixar marcado o alarme na 200. Ela pode aqui estar fazendo aqui, ó, esse tipo de movimento, ó, a respeito a 9.1. Já rompeu, se romper aqui o próximo alvo aqui, ó. E tem um gap, vamos ver se vai coincidir com um gap. Coincidiu. Então ela pode vir querer fechar o gap. Jogar lá em cima, olha isso, coincide com o topo. Interessantíssima. Bastante interessante. Se eu causar um rompimento aqui, ó, com perda de força eu entro. Esquia. Nada a se fazer ainda. Parece que tá dando um PC que já foi ativado. Tá dando uma subidinha. PCzinho ativado já. STB 9.1 de compra. Com fundo duplo. 9.1 de compra. Taurus. Rompeu, consolidou novamente. Fazendo um PCzinho. Sem força, não ganhou força esse movimento. Tecno, nada. Casa, fundo duplo. Mas não gostei desse aqui não. Teca, Telb, Chat 4F, Team. Muito consolidada. Tepis, Ucas, consolidada. Unip 6. Já ativou
Tá ativando aqui o 9.3, né? Tá ativando, parece que estopou. É foda. Pause em Minas. Consolidou. Esperar. O L3 subiu muito depois da crise. Muito mesmo. O gap aqui que eu imagino vai ser de exaustão. Ou até de ignição, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas nada se faz ainda. Nada, Vivid, nada. PUC 3. Rompeu o CLTA fazendo pullback, caindo o PCzinho. Tá, um fundo duplo. Então tá com volume. Não tá ganhando força. Gostei não. Levar 3 MACD lá, ó. Sem muita força vendedora. Uma consolidaçãozinha aqui. Se romper isso eu entro. É o rompimento de uma consolidação, é um breakout. Não tem tanta quantidade de candle necessária, mas coincide com o 9.1 aqui no semanal que já foi ativado. Interessantíssimo. Olha isso, tá vendo? Levando em consideração esse pivôzinho aqui, ó. Olha lá, coincidência, 1,8%, onde ela tendeu a corrigir. Ela até tá respeitando. Como ver se tem esse movimento aqui. Bateu ali, já chegou próximo. O EG 3, nossa, não gostei. Então é isso, pessoal. Essas aqui são as minhas ações que eu tenho, ó, como alertas, né? Observações de amarelo, alerta forte é de roxo. Algumas aqui selecionadas, né? Para meu controle mesmo. Vou até adicionar outras aqui. Isso aqui é só para eu ter mais atenção a elas, né? Não quer dizer que eu vou comprar todas, mas para eu ter mais observações mesmo. Esse GPS já foi mesmo, então agora é só esperar e vamos ver qual que vai se concretizar para poder ter a compra, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa é a parte 2. Caso queira, a parte 1 vai estar na descrição também. E é isso, eu sempre vou estar trazendo aqui conteúdo de iniciante para iniciante. Só a forma que eu opero mesmo, sem nenhum intuito de querer ensinar ainda, né? Mas é só a forma de mostrar como eu opero. Então, muito obrigado a todos.